Então, nós estamos, nesse momento, começando uma videoaula que corresponde à primeira parte da disciplina. Vocês podem acompanhar o conteúdo dessa aula com 2 materiais que estão na plataforma Moodle. A primeira parte se refere ao arquivo de conceitos fundamentais e a segunda parte se refere àquele material didático do curso de formação em gestores da cultura, da página 5 a 21. Se vocês acompanharem o que eu vou apresentar nos slides com os textos na mão, fica muito tranquilo entender os conteúdos. Então, começando com os conceitos fundamentais, é importante que nós, para o desenvolvimento da disciplina, compartilhemos o mesmo significado de termos que são polissêmicos, ou seja, que têm múltiplos significados e que, além disso, no senso comum, têm significados, além de diversos, muito disseminados. Como nós estamos num espaço científico, nós precisamos ter clareza sobre o significado dos termos que nós estamos aqui utilizando. Por isso, esses conceitos fundamentais são definidores dessa terminologia e é importante que nós, no desenvolvimento dessa disciplina, e que vocês, na realização dos seus trabalhos, se atenham no uso da linguagem a esses conceitos nos seus significados precisos. Então, seguindo com esses esclarecimentos iniciais, como todos nós sabemos, a administração pública, obviamente, ela tem um enorme impacto sobre todos nós. No entanto, é muito difícil afirmar se a administração pública está fazendo muito, se está fazendo pouco, quando está sendo eficiente, quando está sendo ineficiente, se está servindo ao público ou não, se o aparelho de Estado está muito grande ou está muito pequeno, se o orçamento público é muito grande ou é muito pequeno, se precisa haver teto de gastos ou não deve haver teto de gastos. O fato é que não há uma única resposta para essa pergunta. A resposta sempre dependerá das características de cada formação econômico-social, das organizações do seu aparelho de Estado e também do momento histórico pelo qual passam essas formações econômico-sociais. Então, a primeira precisão conceitual que nós precisamos fazer é sobre o que é o Estado. E aqui eu estou usando uma referência que consta ali no material didático, que é a de Mabel Twites-Rey, que é uma cientista política argentina que se dedica ao tema do Estado. E ela diz, então, que o Estado é expressão dos problemas, dilemas, questões e relações de força que se dão em cada sociedade e em cada momento histórico. Seus aparelhos, sua burocracia, suas políticas públicas são o resultado das múltiplas e contraditórias demandas que a sociedade coloca. E os seus aparelhos, as suas burocracias, as suas políticas públicas expressam as relações de força que nela ocorrem. Vejam que essa afirmação corrobora o que foi dito anteriormente, no sentido de que não há uma única resposta sobre a conformação da administração pública de maneira prescritiva e universal. Então, o sentido final da ação do Estado depende da condição política e, portanto, dela depende a coerência funcional substantiva, que só pode ser definida nos níveis mais altos de condução. Em cada esfera específica, com suas peculiaridades, haverá distintas possibilidades técnicas de conformação institucional, que dependerão de escolhas que são principalmente políticas. Aqui nós temos uma afirmação que vai atravessar também toda essa disciplina, que é a inseparabilidade da dimensão política da dimensão técnica na administração pública. Vejam o que ela diz. Em cada esfera específica, com suas peculiaridades, haverá distintas
possibilidades técnicas de conformação institucional que dependerão de escolhas principalmente políticas. Então, vejam que no slide anterior e no texto também, já há uma distinção entre Estado e seus aparelhos. Então, qual é a diferença entre Estado, seus elementos e aparelho de Estado? Os elementos do Estado são a substância primária, território, população e ordenamento político-jurídico, como os três poderes e a organização federativa. O aparelho de Estado se refere à ideia de funcionamento, de instrumentos para a execução de determinadas funções. O aparelho de Estado é composto por todos os órgãos que são responsáveis em cada um dos níveis federados, estados, municípios e União, pelas funções administrativas do governo. Então, nós, quando falamos de administração, estamos falando de administração dos aparelhos de Estado. Então, qual é a relação entre a estrutura de funcionamento do Estado e o sistema político, se nós afirmamos antes que a técnica e a política são inseparáveis na administração pública? Então, vejam que a histórica divisão da estrutura estatal em função de critérios partidocráticos, patrimonialistas ou clientelistas, como nós sabemos, conhecemos muito bem, produz fortes distorções no aparelho administrativo. Sabemos que quando um grupo político chega ao governo, ocorre o desembarque desordenado e massivo, frequentemente, no aparelho burocrático, concebido, diz ela, como um dos principais botins a conquistar. Conjuntos de pessoas são nomeadas por uma administração e deslocadas na seguinte, incluindo agentes sem qualificação e muitas vezes eludindo qualquer forma de constatação da idoneidade. Esse tipo de comportamento a sociedade rechaça e obstaculiza o funcionamento administrativo, contribuindo para o distanciamento entre representantes e representados. No entanto, ela mesma nos propõe a pergunta: a solução seria eliminar os cargos de livre nomeação do aparelho de Estado, que é o que o senso comum e a mídia corporativa, a grande imprensa, costuma ideologicamente afirmar? Isso não significaria eliminar a relação entre política e administração em decorrência de inadequações do sistema político? Ou seja, propor uma solução que não corresponde à causa. É importante se levar em consideração que alterar a lógica do sistema político e garantir que a vontade da população expressa através dos processos eleitorais se concretize na administração pública é muito importante, evitando o risco de termos agentes profissionalizados que se apropriam das organizações públicas em função de seus próprios interesses. E nestas semanas, nesse período agora, nós estamos em maio de 2023, nós não precisamos ir longe. Tivemos recentemente a cassação do mandato de um promotor que se elegeu deputado e que fez exatamente isso, como um agente profissionalizado, se apropriando da organização pública em função de seus próprios interesses. Então, vejam que as distorções, a inadequação do sistema político não pode ser utilizadas como justificativa para evitar que a vontade da população expressa no processo eleitoral de alteração de quem está no comando político do Estado se expresse também na direção administrativa do aparelho de Estado. Então, o problema que se chama de déficit democrático, decorrente de práticas patrimonialistas e clientelistas, não se resolve com a blindagem das burocracias profissionais. E o problema, diz a autora que nós estamos usando como referência, também se encontra na baixa qualidade técnico-política dos quadros partidários. Diz ela, não pode haver mais lugar para o político que ocupa
um cargo e se jacta de não saber e da sua falta de vocação para compenetrar-se na problemática a que está ligado por sua função. Vejam que a Mabel escreveu esse texto em 2002. Então, feitos essa apresentação de conceitos fundamentais, mais detalhadamente sobre Estado e aparelho de Estado, ressaltando que aparelho de Estado é o nosso objeto de intervenção, de estudo e de intervenção, é sobre isso que nós falaremos ao longo da disciplina, mais especificamente, e também isso também nos separa como campus disciplinar, a administração pública da ciência política, embora tenhamos interfaces e nos ocupemos interdisciplinarmente, por exemplo, na análise de políticas públicas e na própria análise da administração pública. Mas há especificidades, senão nós não seríamos campos diferentes de estudo, de proposição de intervenções. E também limpar essa discussão que é muito frequente, até porque ela é muito estimulada pela mídia corporativa em defesa, diga-se de passagem, dos seus próprios interesses privados. Daqui para frente, eu peço que vocês acompanhem com esse material didático, que é esse texto que se chama Administração Pública Contemporânea, a partir da página 5. E hoje nós vamos trabalhar com ele da página 5 até a página 21. Então, na página 5, nós já temos aqui, nós vamos trabalhar então as concepções fundadoras da administração pública. Na página 5, nós já temos algumas coisas sobre a administração pública, indicando que a administração pública se refere à prática da administração em organizações públicas, organizações essas que compõem o aparelho de Estado. A administração pública é, como eu acabei de mencionar, também um campo de estudos, que inclui como objetos a administração de organizações públicas e a análise da formação de políticas públicas, incluindo aqui práticas sociais e relações políticas entre coletivos e organizações. No contexto atual, há um conjunto de prescrições tratadas como se fossem verdades absolutas, que se disseminam a partir dos países centrais e das agências de financiamento internacional sobre as atribuições e a organização do aparelho de Estado. O pano de fundo são as concepções da nova economia política. O que é, então, a nova economia política? Eu chamo a sua atenção para que, nesse material didático, há sempre quadrinhos cor-de-rosa. É impossível entender o texto principal sem a referência das notas que estão nestes quadrinhos principais, nestes quadrinhos cor-de-rosa, porque ali estão notas que explicam quem são os autores, que abrem os conceitos fundamentais, que estão rapidamente apontados no texto principal. Então, eu os estimulo e firmemente recomendo que, quando vocês encontrarem o númerozinho que está na palavra destacada em cor-de-rosa e que remete ao quadro, que vocês leiam o quadro, porque isso facilitará o seu entendimento. Aqui nós não vamos fazer isso, eu estou passando com vocês e procurando facilitar, mediar a leitura que vocês vão fazer, mas é importantíssimo que vocês, ao ler o texto e preparar a sua tarefa, façam isso. Então, a nova economia política, ela é o resultado de uma combinação de abordagens de perspectivas teóricas, que são a economia dos custos de transação, que tem como fundamento a suposição da racionalidade limitada dos agentes econômicos e o
oportunismo presente nas ações dos agentes econômicos, ou seja, haverá sempre custos de transação econômicas, porque os agentes sempre procurarão maximizar os seus benefícios de modo oportunista. A teoria da escolha pública, que foca nas falhas de governo e, dessa maneira, defende a redução da presença do governo nas relações sociais e econômicas, a redução da presença pública nas relações sociais e econômicas, e a teoria da agência, que supõe que contratos preservariam os interesses do principal, o que contrata, de comportamentos oportunistas do agente, o contratado. Se vocês pensarem na lógica dessa combinação teórica, vocês entenderão, aqueles que estão na prática da administração pública, a presença, hoje, constante de contratos de gestão, inclusive no que se refere à transferência de recursos entre níveis de governo. Então, como que a nova economia política se transpõe para a administração pública? A suposição é, então, e nós estamos no material didático na página 7, a suposição é que as burocracias públicas são incapazes de um gerenciamento eficiente e suas funções devem, sempre que possível, passar para a execução das organizações privadas com fins lucrativos. Uma máxima do atual prefeito de Porto Alegre, afirmada essa semana, é que o mercado resolve tudo. Quando lhe perguntam sobre um determinado problema que pode ser gerado por uma proposta que ele está fazendo, ele diz, literalmente, que o mercado vai resolver. Devem permanecer públicas apenas as funções que se dirigem a grupos sociais, sem condições de comprá-las no mercado, ou que impliquem riscos de externalidade, que podem afetar a toda a coletividade. Um exemplo é a Política Nacional de Imunizações. Né? Epidemias afetam toda a coletividade. Portanto, não há nenhuma prescrição internacional de que os países que têm sistemas públicos de imunização, como é o nosso, privatizem esses sistemas, embora, evidentemente, não seja proibido que clínicas e farmácias, etc., apliquem vacinas, mas que não se desestruture o Programa Nacional de Imunizações, porque a sua ausência implicaria em externalidades, ou seja, em riscos que afetam toda a coletividade. Mas, ainda assim, há uma recomendação de que, de preferência, essas ações para grupos que não podem comprá-las no mercado sejam executadas por organizações privadas ou ditas sociais. É assim que nós chegamos, por exemplo, na saúde, nos municípios em geral, à terceirização ou à contratualização das chamadas OCIPs, ou organizações sociais, etc., que nós vamos ver na próxima aula, de onde se originam, né, da reforma do aparelho de Estado, que é o tema da próxima aula. Então, do que não é executado pelo poder público, portanto, devem ser adotadas, e além disso, o que não for privatizado, o que não for terceirizado, o que não for contratualizado com setores privados ou ditos sociais, e for executado pelo poder público, neste caso, devem ser adotadas formas organizacionais e modelos de gestão empresariais, que é o que se chama, responde pelo conceito de um modelo gerencialista de administração. Bom, na sequência do material didático, há algumas informações que eu não vejo razão para passar com vocês aqui, posso mencionar rapidamente, porque elas são autoexplicativas, que mostram que no Brasil
a emergência da administração pública como disciplina se deu sob a tutela de instituições norte-americanas. Isso não é diferente de nenhum outro país da América Latina, não é privilégio nosso. Havia, na época, uma política de manter sob tutela os países da América Latina. E o que nos interessa evidenciar aqui é que a origem dessa lógica de separação entre política e administração, da eficiência como categoria central, da hipervalorização do mercado e de uma cultura individualista, já vem lá do ethos, da característica cultural norte-americana, e desses traços, Woodrow Wilson, que era presidente dos Estados Unidos, ele publica um ensaio sobre como deve ser a administração pública, que ele chama o governo dos negócios públicos, e que dá uma indicação da direção, da concepção ideológica da administração pública nos Estados Unidos, e que é transplantada para a formação acadêmica e para a prática da administração pública no Brasil. Lembrando que a origem dos cursos de administração no Brasil se dá por cursos de administração pública na década de 50, quando, por um programa de cooperação, professores são levados a fazer sua formação nos Estados Unidos e, quando voltam, criam cursos de administração pública no Brasil e são traduzidos manuais de formação. E assim é criada a disciplina e a prática da administração pública no Brasil. Por que eu trago isso? Aqui estão algumas definições que enfatizam essa cultura, não é? Inclusive, de que a diferença entre administração pública e negócios privados são superficiais, é um texto de 55, que está nesses manuais que são traduzidos e implantados na formação dos administradores públicos no Brasil, vejam, desde 55. Em 37, que a administração pública deve se referir a questões técnicas, sem considerar teorias constitucionais, políticas ou sociais, e por aí vai. A lógica da eficiência, não é, que vem lá das proposições do Herbert Simon, de 47, que já afirmava que essa racionalidade instrumental, na qual não existe espaço para afirmativas éticas, na medida em que a eficiência, ou seja, os meios mais adequados ou mais... os meios, Simon faz uma ressalva, não serão necessariamente os mais adequados, mas os que são possíveis de serem alcançados, dados os limites da racionalidade humana, mas os potencialmente mais adequados, com base em afirmações factuais, devem ser implementados, e aí também ocorre o deslocamento das questões essencialmente políticas para fora do foco. E lembremos que o poder da eficiência, que é a relação custo-benefício, essa é a definição de eficiência, é o poder da lógica do mercado. E a eficiência, nós sabemos, é a verdade percebida, é o senso comum. A consequência desse estratagema, na concepção da administração pública, é que os princípios econômicos ganham status central, colocando o ônus da prova nos princípios que contradizem a condição hegemônica. Então, por que eu trago essa história? Até aqui é para dizer que, quando chegam essas prescrições que eu comecei a mencionar, essas prescrições de caráter universal, que estão no seu texto, nas páginas, no final da página 5, 6 e parte da 7, quando elas chegam ao Brasil, o que elas encontram? Encontram esse caldo de cultura na administração pública
que é um caldo de cultura formado a partir da influência das concepções de administração pública norte-americanas, nas quais já há essa ênfase na separação entre técnica e política e na indistinção entre a administração pública e o mundo empresarial, o mundo dos negócios. E na eficiência como categoria central, lembrando que eficiência, no seu sentido puro, lembremos que eficiência é apenas uma das categorias avaliativas, nós não podemos pensar exclusivamente em termos de eficiência, nós precisamos pensar em eficiência, mas também em eficácia e efetividade, mas que a centralidade da eficiência, em detrimento das demais categorias avaliativas, implica na centralidade de um princípio econômico, que é um princípio típico do mercado e do mundo empresarial. Uma empresa que não for eficiente em termos de custo-benefício vai à falência. Uma organização pública, uma política pública que for puramente eficiente, mas não for efetiva e não for eficaz, será um completo fracasso, no sentido da produção do bem comum, de cumprir com a sua razão de existir na sociedade. A outra coisa que eu quero dizer é que o discurso que é apresentado para justificar a reforma do aparelho de Estado, que nós vamos ver na próxima sessão, é um discurso que não se justifica para o nosso contexto. Essas prescrições universais, elas vêm, agora nós já vamos estar na página 13, essa justificativa vem do cenário no qual essas prescrições se originaram e da razão pela qual essas prescrições se originaram. Então, por que se criam, por que se originam essas prescrições que eu mencionei lá da nova economia política? Né? De privatizar sempre que possível, de administrar a administração pública seguindo modelos empresariais, do modelo principal agente, ou seja, dos contratos de gestão, articulado com isso a austeridade fiscal, né, que é sempre o pano de fundo para que isso aconteça. Qual é a origem disso? A origem disso foi, nos países europeus, a necessidade para enfrentar uma crise do capital nos anos 70, de desmontar o estado de bem-estar social, que nós nunca tivemos. Que foi uma conquista dos trabalhadores nos países europeus, no que se chama a época de ouro do capitalismo, que é logo após a Segunda Guerra. Então, naquele momento, houve um acordo de classe, como diz o Klaus Hoff, que está sendo citado aqui, que representou por parte dos trabalhadores a aceitação da lógica do mercado como princípio orientador da distribuição de recursos, das trocas internacionais, da mudança tecnológica, ou seja, do desenvolvimento tecnológico, com redução dos postos de trabalho, e do desenvolvimento de produtos. E também da localização de indústrias, que passam a se relocalizar, em troca de garantias de padrões mínimos de vida, direitos sindicais e direitos democráticos liberais. Se refere a um conjunto de habilitações legais dos cidadãos para transferir pagamentos de esquemas de seguro social compulsório para seguros organizados do Estado, como saúde, educação, seguridade social, ou seja, aposentadorias, etc., em uma grande variedade de necessidades e contingências. Acontece que quando o sistema do capital entra em crise, é preciso retirar esses recursos que estavam sendo destinados ao trabalho, tá? Esses benefícios desse acordo de classe, como chamou Klaus Hoff, e trazê-los para o mercado. E aí entra essa estratégia que é a estratégia de
reformas do aparelho de Estado, o que se chamou, na época, de nova administração pública. A gente vai ver isso na próxima aula. O que acontece é que essa organização do aparelho de Estado para oferecer políticas públicas garantidoras de direitos, como menciono, saúde, educação, assistência social, aposentadoria, etc., tinha uma característica. Essa administração pública do Estado de Bem-Estar Social adotava um conjunto de princípios que eram inspirados na lógica weberiana da organização burocrática. Então, quais eram os princípios que organizavam a administração do Estado de Bem-Estar Social em sua origem, lá nos países onde eles existiam? As políticas definem as tarefas, documentos escritos como base para a administração, regras, técnicas ou legais do governo organizam as tarefas, a necessidade de treinamento individual, divisão de tarefas e funções, hierarquia nas organizações, a distinção entre recursos das organizações e dos indivíduos, o que é sempre desejado, a não apropriação de recursos para fins privados, a vocação ao sentido de dever nas atividades dos servidores públicos e o predomínio do interesse público. Quando se ataca para desmontar o estado de bem-estar social lá nos países centrais, volto a dizer, para que esses recursos sejam canalizados para o mercado como uma forma de contrarrestar a crise do capital, também é preciso destruir esta organização administrativa deste aparelho que administrava este estado de bem-estar social. E aí vem o ataque a estes princípios de organização da administração pública. E, como eu disse, Então, isso que eu estou mencionando, esses princípios de forma mais detalhada, mas não tanto assim, estão na página 14 do material didático. E aí, na página 15, está uma explicação que é muito importante, que se refere, importante e um pouco difícil, que se refere a, diz ali, aqueles familiarizados com o pensamento de Max Weber identificam a transposição do seu tipo ideal, um instrumento de compreensão, em um modelo, uma prescrição, que é interessante que vocês entendam o seu significado. Essa transposição, então, ela implica nisso que vocês vão ter como princípios da organização burocrática, que estão no seu texto, a partir da página 17, que aqui estão apresentados como uma lista, no seu texto estão detalhados, que são o caráter legal, a partir da página 17, como eu mencionei, o caráter legal das normas e regulamentos, o caráter formal das comunicações, caráter racional e divisão do trabalho, a impessoalidade nas relações, ou seja, poder e obediência são impessoais e relativos ao cargo ocupado, a hierarquia da autoridade, cargos dispostos em graduação hierárquica, o subordinado protegido da ação, nesse sentido, protegido da ação arbitrária do superior, dado que as ações de ambos se processam dentro de um conjunto mutuamente reconhecido de regras. Vejam que aqui se encontra, hoje se fala muito em assédio nas organizações, aqui se encontra, inclusive, a proteção contra o assédio. Uma existência de conjunto mutuamente reconhecidos de regras. Rotinas e procedimentos, competência técnica e meritocracia, ou seja, a profissionalização dos participantes, a separação entre propriedade e administração, é o fundamento da ilegalidade das práticas de corrupção, ou seja, que são a apropriação do que é público, não é? Indevido.
e a previsibilidade do funcionamento, tudo na burocracia estabelecido no sentido de prever antecipadamente todas as consequências e rotinizar sua execução para que a máxima eficiência do sistema seja plenamente alcançada. Então, vocês têm no texto o detalhamento dessas características até a página 21. Então, o significado de nós fazermos essa apresentação até esse momento é que nós possamos, a partir do entendimento desses fundamentos, avançar na aula que nós vamos ter na semana, no próximo módulo da disciplina, avançar na sequência do texto e na próxima aula para entendermos o que acontece nos processos de reforma do aparelho de Estado, que estarão tanto nesse texto aqui, nesse material didático, quanto no texto da Elvia Fadul, quanto no livro Administração Pública Contemporânea. Então, além do material didático, desse videoaula, dos slides que vocês têm no Moodle, há também um texto complementar, que é o capítulo do livro Administração Pública Contemporânea, da página 13 a 34. Ali vocês encontram uma leitura complementar a estas que nós já mencionamos e a essa introdução, apresentação que eu fiz, da página 13 a 34. Vocês têm, então, de novo, considerações sobre o significado da administração pública, tem uma discussão sobre a sociologia da dominação de Max Weber, que nós temos aqui também, e tem ali uma introdução um pouco mais detalhada das diferentes abordagens prescritivas para a organização da administração pública, que além de ser um complemento a estes textos que eu mencionei na aula de hoje, também nos apoiam para a sequência da disciplina. Então, era isso, e nós seguimos com o apoio dos tutores e com a sequência da disciplina.